Então hoje nós temos a grata satisfação de ter uma expositora de uma outra casa co-irmã nossa. Ela é do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, é a senhora Fátima Ilha. Seja muito bem-vinda à nossa casa, que seja a primeira de muitas exposições e que Jesus lhe inspire, agora e sempre. A luz está. No final, você pode fazer a prece de encerramento também? Posso, com certeza. Então, vamos. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande compartilhar um pouco dos ensinamentos do Evangelho e do Livro dos Espíritos com vocês. Fiquei bastante honrada com o convite. Espero poder contribuir com os ensinamentos do Espiritismo. Eu escolhi esse tema, o poder da fé, e aí eu lanço já de antemão uma pergunta para vocês, né? Quantas vezes a gente já não se questionou pelo tamanho da nossa fé? Será que ela tem poder de fato? Será que a fé pode mover montanhas, como se diz popularmente falando? Então nós vamos aqui tratar um pouco desse tema e eu decidi começar explicando um pouco sobre como é que funciona esse mecanismo da fé, até que a gente chegue então no conceito propriamente dito de fé e a gente entenda melhor esse conceito, ok? Para começar, me inspirou essa frase: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então essa frase já nos dá uma luz de que, poxa, Evangelho segundo o Espiritismo me falando que existe uma certeza quando se tem fé. Existe uma confiança de se realizar algo quando se tem fé. Então, é algo que eu devo pensar a respeito e que eu devo prestar bastante atenção. Nós vamos percorrer esses três conceitos de forma breve, eu não vou me aprofundar nesses três conceitos, mas para a gente entender esse mecanismo, ok? Então, os fluidos, que é por onde nós vamos transmitir a fé, o perispírito, que é por onde ele vai ser transmitido, e vamos falar um pouquinho de cura, que seria aquela realização que a gente viu ali na primeira página daquele conceito. Os fluidos. O que a gente entende por fluidos de uma maneira geral? Vamos falar do fluido cósmico universal, que seria a matéria elementar primitiva que preenche todo o universo. Ele pode ser dividido em dois mundos, mundo visível e mundo invisível. O que seria o mundo visível? São os fenômenos materiais, fenômenos sutis, impalpáveis, mas normalmente de natureza grosseira. Então a gente pode ter como exemplo aqui a água, o ar, a névoa. A gente sente de alguma forma. A gente muitas vezes não vê o ar, mas a gente sente o ar, sente a brisa, sente a névoa, e eles são de alçada da ciência, ou seja, são menos puros. Já no mundo invisível, nós temos os fenômenos espirituais ou psíquicos, ou seja, são fenômenos que nós não conseguimos ver ou sentir.
eles se ligam de modo especial à existência dos espíritos. O fluido espiritual ou etéreo está para a necessidade do espírito como atmosfera para dos encarnados. Então vejam quão importante é o fluido espiritual. E como exemplo, o pensamento, a vontade, fluido vital, que é o elo entre o perispírito e o corpo físico, fluido magnético. Fluido magnético a gente pode exemplificar até na situação dos passes que a gente muitas vezes pratica na casa espírita, né? Agora entrando para o perispírito. Ao invés de ler essa página para vocês, eu queria explicar como que eu tive o entendimento ao fazer esse estudo sobre fluido, perispírito e como ele se liga com a fé. Então a gente viu ali, vamos voltar um pouquinho, a gente viu aqui, ó, que tem a ver com a vontade e o pensamento e a vontade no mundo invisível, não é? Então o perispírito, ele é como se fosse, vamos imaginar que essa bancada aqui é o espírito. A gente não vê, aqui nós vamos ver só para um exemplo, uma analogia. Então essa bancada aqui é o espírito, aquela bancada lá é o corpo físico. E nós temos aqui um trem que vai daqui para lá, que carrega uma carga. Esse vagão que carrega a carga do espírito até chegar ao corpo físico é o perispírito. E essa carga é o pensamento e a vontade. Então, é através do pensamento e da vontade que o espírito se comunica e se fluidifica no nosso espírito. Sem o pensamento e sem a vontade, isso acaba não acontecendo. Ficou claro para vocês? Se quiserem perguntar, eu estou à disposição. Dentro do meu alcance, lógico. Então, veja, aqui ele fala uma coisa muito interessante, que o envoltório perispirítico, ele se modifica com o progresso moral de cada encarnação. Então, não basta também só a vontade e o pensamento. Eu tenho que ter um merecimento moral. E a cada encarnação eu posso progredir isso e eu posso vir com o meu perispírito, vamos dizer assim, mais refinado. Numa nova encarnação, se eu aprendi a lição de casa nesta encarnação. Os espíritos com perispíritos grosseiros se acreditam vivos. Então, a gente sabe, quem frequenta a casa espírita, quando se faz um trabalho de mesa, muitas vezes vêm espíritos que acreditam que estão encarnados estão aqui no mundo terreno. Eles não acreditam que tenham desencarnado. Então, isso depende muito do perispírito dele, do qual ele trouxe da outra encarnação. O perispírito está sempre ligado com o espírito. E ele se liga ao corpo físico no momento dessa vida, da vida terrena. Mas na ocasião do desencarne, ele volta a se ligar ao espírito. Aqui a gente tem até uma imagem que mostra mais ou menos essas sutilezas, né? Então nós temos o corpo físico, uma figura bem desenhada, ou seja,
bem definida como um ser humano. Já o perispírito é uma figura menos densa, né? Ele até tem um formato de um ser humano, mas é algo menos denso, e ele seria uma couraça nossa, né? E o espírito já totalmente sutil. Então, de novo, ele reforça aqui, ó, para o espírito, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Os fluidos são o veículo do pensamento. Maus pensamentos corrompem e bons pensamentos elevam. O pensamento possui um efeito físico e o perispírito é a nossa couraça. Chegamos no conceito da cura. Então agora a gente já entende um pouco do fluido, do perispírito. Vamos entender como é que se pode acontecer uma cura através da fé. O fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do envoltório fluídico. Veja, então, de novo vem o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado, ou seja, tem um corpo deteriorado e aí, através do envoltório fluídico, é que se dá essa infiltração. O poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade. De novo, a vontade se fazendo valer como algo fundamental para que se aconteça um processo de cura. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. A intenção é um fator importante, seja de quem está fazendo uma prece, de quem está orando, seja de quem está, seja de um encarnado ou seja de um desencarnado, né? Que nós temos também os desencarnados que podem nos magnetizar com fluidos curativos. Então aqui também um resumo da cura e dizendo que nós temos os 3 tipos. O fluido do magnetizador, que é o magnetismo humano. Então é quando uma pessoa, ela, através de uma prece, por exemplo, ela lança um magnetismo fluídico para outra pessoa. Pode ser fluido dos espíritos sem intermediário, quando um desencarnado, seja através de um sonho, seja através de uma cura espiritual, ele lança também um fluido sobre o encarnado, e podem ser através dos fluidos mistos, ou seja, que derramam sobre o magnetizador. E daí o nosso exemplo bem comum é o exemplo do passe, que nós temos um encarnado que está de intermediário entre um desencarnado para uma situação magnetizadora de emissão fluídica. E chegamos na fé, que é o nosso propósito maior, aonde a gente começou o tema dessa noite. Ela é sincera e verdadeira e sempre calma. Requer paciência de quem sabe esperar, com a certeza de chegar ao objetivo. Desculpa. Requer humildade, pois em Deus mais do que a si próprio, ao saber que nada é possível sem Deus.
é que atrai o auxílio dos espíritos. O poder da fé está na ação magnética, fluido como agente universal. Nós já reforçamos bastante isso. Pela força da vontade dirigida para o bem, pode operar singulares fenômenos de cura. As bases da fé é a inteligência daquilo que se crê, e para crer não basta somente ver, mas é importante compreender, é importante estudar, é importante ter consciência, ter clareza dos ensinamentos. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. Ela é humana e divina e é mãe da esperança e da caridade. Pregai vossa fé pelo exemplo, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então veja, eu tenho fé, mas eu dou o exemplo desta fé, eu me manifesto na vida exemplificando esta fé e tendo Deus como um ser maior, definitivamente no meu coração, na minha intenção. Então, se eu dou o exemplo disso, eu tenho com certeza o merecimento dessa fé. Mas se essa fé ela é dita, ela é falada e ela não é sentida e ela não é praticada, então eu posso não ter o merecimento dessa fé. E aí eu às vezes rogo a Deus por alguma coisa, ou eu rogo para que os espíritos mentores me ajudem em alguma coisa, e eu não recebo aquilo do jeito que eu solicitei, e eu acredito e começo a questionar a minha fé, ou eu acredito, puxa, mas o que está acontecendo? Eu tenho fé e eu não recebo o que eu peço. Muitas vezes, nesta encarnação, não é do seu merecimento receber este pedido, ou esta glória, ou enfim, e que pode nem ser uma glória, porque pode ser que você não receber, seja de fato o teu ensinamento, seja o teu resgate, seja aquilo que você deve, o teu ensinamento, aquilo que você deve aprender. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Isto é sinal de evidente anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. Já as segundas, tudo têm a aprender. Estão com a educação por fazer. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Aqui eu trouxe para ilustrar para vocês como a fé tem sido importante atualmente, que o Conselho Federal de Medicina no Brasil criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade para avaliar o impacto da fé na saúde da população. Então, eles já têm estudos publicados que afirmam que existe uma relação positiva entre a prática da fé, da religiosidade e da espiritualidade, na prevenção de adoecimentos e na recuperação da saúde. Então, eles estão caminhando com mais pesquisas para cientificamente comprovar a influência da fé nas nossas curas. E como que a gente pode fortalecer a fé no Espiritismo, né?
Então aqui tem alguns exemplos bem aparentemente simples, aparentemente já conhecemos esses exemplos, mas sempre é bom reforçar para que a gente às vezes retome, reforce, que é a prática da caridade, estudar a doutrina, orar e refletir, buscar a paz interior, praticar a resignação, cultivar a esperança, participar das atividades espíritas, aproveitar momentos desafiadores, que são os nossos momentos de maior aprendizado e resgate, muitas vezes nas famílias, buscar a fé raciocinada, ou seja, a razão e a compreensão dos ensinamentos, e manter a mente elevada. Então, nos resta nós temos essa missão de fortalecer a nossa fé no Espiritismo. Agora me propus aqui a compartilhar uma história com vocês, e é uma história verídica que aconteceu comigo, e eu acho bem bacana para ilustrar a nossa noite de hoje. Então, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive um diagnóstico de um tumor no cano útero, e aí eu fui indicada para fazer uma cirurgia de retirada do útero. Eu morava em Curitiba na época, e a minha mãe, muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe, ela era católica, e ela morava em Joinville, e eu liguei para ela para contar então do diagnóstico. Eu até estava relativamente tranquila, eu já frequentava o Centro Espírita lá em Curitiba, frequento há muitos anos, desde a época que eu morava lá, e aí ela ficou muito assustada com a situação, e como mãe, né? Mãe sempre fica preocupada com essas coisas. E aí, uma noite então, que eu falei com ela, nessa noite eu fui dormir, e fomos dormir, e ela também nos despedimos e tal. Eu comecei a adormecer, e eu não tenho bem certeza, mas a sensação que eu tenho é que eu não tinha dormido direito, mas aparece uma figura na minha janela, flutuando no ar, com esse véu, esse manto azul e os cabelos escuros, a pele mais clara, e dela entram mais dois homens de branco, tipo enfermeiros, e eles vêm ao meu lado e eles enfiam uns tubos no meu útero e saem uns coágulos. E eu fiquei assistindo aquilo tudo, e depois desse dia eu contei para ela, no dia seguinte eu falei, aconteceu uma coisa muito estranha comigo, e na época eu fiquei confusa, mas aquilo foi muito real. E ela disse, Fátima, eu estava nesse mesmo horário de joelhos na minha cama, fazendo uma oração para Nossa Senhora de Guadalupe. E eu não tinha visto a foto da Nossa Senhora de Guadalupe, foi quando eu fui procurar, e eu disse, era essa mulher que estava dentro do meu quarto. E eu fui repetir o exame, e o exame deu negativo. Então eu não tive mais nada depois desse acontecimento. Então eu quero mostrar para vocês com essa história que por que isso aconteceu, né? Então ela tinha uma fé, e ela sempre foi uma pessoa de muita fé, ela tinha uma fé muito genuína, e ela então tinha uma intenção muito forte com aquele pedido dela, com aquela oração dela. Mas, por sua vez, naquele momento, certamente eu também tive um merecimento. Senão isso não aconteceria, né? Foi assim também que eu levei para o Centro Espírita essa história e que foi me interpretado.
Então, eu achei bacana compartilhar com vocês, e aí a gente pode fazer uma rápida, discorrer um pouquinho também sobre a prece, que o quão importante é a prece nessa relação toda entre fé, fluidos, perispírito e cura, né? A prece é um dos instrumentos que a gente tem muito forte. A gente sabe do tamanho, do valor da prece quando a gente tem alguma situação de obsessão, seja em casa, seja na família, e numa situação de um pedido de cura, a gente também pode ser atendido ou totalmente, ou em parte, ou se não for atendido, ter a exata compreensão de que não é meu merecimento e eu devo passar por essa prova. Então a prece, ela faz a conexão com o plano espiritual. Ela é um diálogo maior com a espiritualidade. E feita com convicção e sentimento genuíno, ela eleva o espírito, promove a introspecção e traz serenidade para enfrentar os desafios da vida material. Quais são os pilares, então? Fé, convicção e merecimento. Então, nós temos esses 3 pilares da prece. Nós devemos refletir sobre a natureza dos nossos pedidos e aceitar que, por vezes, o que desejamos pode não ser o melhor para nós, ou não ser o momento adequado. A prece é uma invocação e, através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós, podemos orar pelos outros e podemos orar pelos encarnados e também pelos desencarnados. Os espíritos ouvem nossas preces e as que se dirigem aos espíritos bons certamente são reportadas a Deus. Para concluir a nossa apresentação hoje, tenho mais 2 frases para deixar para vocês, que é a fé da lucidez, que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de modo que aquele que possui a fé caminha com absoluta segurança. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaria de solicitar que todos fechassem os olhos e que a gente aproveite na noite de hoje com esses ensinamentos, falando de fé, falando de prece, de oração, que elevemos nossos pensamentos a Deus, aos nossos mentores espirituais aqui presentes, para que nos fortaleça, para que deixe nosso pensamento sempre carregado de boas vibrações, de boas energias, de bons pensamentos, que acalente os nossos corações para quando a nossa fé não for ouvida, que nos faça entender qual o momento certo, qual o momento das nossas vidas, qual o nosso aprendizado. Agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade e peço que acompanhe e abençoe a todos nessa noite de hoje. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Muito obrigada.